Vamos falar de dor. Vamos. Dor crônica. E o interessante é que, como eu estava apresentando aqui, a senhora não é ortopedista, não é reumatologista, não é ista nenhum, né? Não, nada disso. Mas é psicóloga. Sou psicóloga. Como é que essa formação, como é que a psicologia está atrelada a essa questão de uma dor que é física? Pois é, né? É que a dor, ela tem um componente emocional muito grande. Como, por exemplo, a depressão. Imagina, a depressão ela pode trazer dor e a dor pode trazer depressão. Então, elas estão uma ligada à outra. Imagina que uma pessoa que tem dor durante grande parte do seu dia, como é que essa pessoa ela não vai se deprimir? Como é que ela não vai ter questões emocionais importantes? Como é que ela não vai ter pensamentos, emoções, sentimentos disfuncionais? Não querendo minimizar a dificuldade que é sentir uma dor física, mas talvez essa dor emocional causada pela dor física seja muitas vezes o maior problema. Porque talvez se eu tenho meu psicológico ali bem ajustadinho e eu consigo conviver de uma forma ok com essa dor física, eu vou conseguir até ter qualidade de vida. Consegue até porque na psicologia, que é o trabalho do terapeuta, que trabalha com pessoas que sofrem com doenças crônicas e dor, é exatamente ajudá-los a desenvolver essas estratégias de enfrentamento. Estratégia de enfrentamento. As estratégias de enfrentamento. Sem estratégia de enfrentamento, e o que é muito interessante, às vezes as pessoas elas nem sabem que têm essas estratégias. E o trabalho do terapeuta é mostrar que elas podem estar na pessoa, que ela pode sim desenvolver estratégias, por isso a gente fala que é possível ter uma qualidade de vida. Quando ela busca todas as estratégias possíveis. E aí tem a terapia, aí você tem lazer, aí você tem terapias outras coadjuvantes, né, que vão ser facilitadoras desse bem-estar que o paciente precisa sentir, independente da dor. A senhora está falando aqui bastante sobre a pessoa ter todas essas estratégias de enfrentamento e tudo mais, mas eu sei que uma grande bandeira que a senhora defende não é a pessoa isoladamente, Não, mas de jeito todos nenhum. os que estão no entorno, especialmente familiares. Isso, porque a importância do suporte, né? Quem é o suporte? O suporte ele pode ser social, que são os amigos, as diversas relações, né? O suporte ele precisa ser familiar. Porque quando você fala de família em relação ao suporte, uma coisa muito importante que acontece é relacionamentos que se deterioram, casamentos que terminam por conta de uma dor que nunca vai embora. Olha que coisa. E não é porque as pessoas são más, é porque elas não entendem que dor é essa, né? A pessoa ela vai ao médico, ela faz tratamento, ela toma medicamentos, mas ela nunca fica bem. Ela está sempre reclamando dessa dor. E é tão importante esse papel da família como suporte, porque as pacientes chegam no consultório e elas dizem assim, você acredita na minha dor? Porque meu marido não acredita, meus filhos não acreditam, e eu já começo a pensar que é o momento que elas procuram terapia normalmente. Eu já começo a pensar que isso é coisa da minha cabeça. Até porque talvez até alguns profissionais da saúde minimizem essa dor, né? Sim, exatamente. E quando se trata de mulheres, infelizmente, muitos profissionais de saúde dizem assim, isso é invenção, você não está sentindo nada disso, olha como você está bem. E vou usar uma expressão bem comum, usada por profissionais de saúde, isso é piti. Tá dando um pitizinho aí. Tá dando um pitizinho, precisa fazer alguma coisa, sabe? Porque ele não sabe realmente o que é ter uma dor crônica. A importância da dor é tão grande hoje nas avaliações que hoje é o 5º sinal vital. Quando você vai a um hospital, eles não devem só avaliar sua pressão, seus batimentos cardíacos, essa coisa que é comum. Eles têm que avaliar também a dor. Quanto está a sua dor de 0 a 10? Porque ela é extremamente importante, até para que os profissionais possam entender que quadro é esse, né? E quais os comprometimentos que esse quadro traz para a vida da pessoa, para o cotidiano, para o dia a dia, para o trabalho. Sim. E cuidar da dor tem sido uma preocupação mundial.
Não é uma preocupação do Albert Einstein, onde eu estudei, não é. Uhum. É uma preocupação de todos os governos no mundo. Porque ter dor faz com que você falte ao trabalho, e falte muitas vezes ao trabalho, faz com que você tire licenças prolongadas, tira de você aquele senso de produtividade, você não consegue ser produtivo, você não consegue tomar conta da sua casa, você não consegue ser mãe. Acaba se tornando um problema não mais individual, mas realmente social. Exato. Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, antigamente dizia assim, o que é estar doente? Ou o que é não estar doente? Não estar doente é não ter doença. Simples, não ter doença. Por quê? Só se pensava numa condição física. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, não é apenas a ausência de doença. Ter saúde é você ter uma condição de bem-estar. E esse bem-estar, ele tem que ser físico, ele tem que ser psíquico, ele tem que ser social e espiritual. Talvez daí que a gente possa entender uma diferença entre a dor e, de fato, o sofrimento, que aí é um pouco mais psicológico, de fato, né? Exatamente, que são coisas diferentes, né? Inclusive, você pode ter dor sem ter sofrimento, né? E você pode ter sofrimento sem ter dor. Olha só que interessante. Claro, um não é consequência do outro. Não é, porque eles estão interrelacionados. Sim, eu posso ter dor e posso ter sofrimento, mas eu posso também sofrer pela minha condição e não necessariamente viver essa condição de dor todo o tempo. Doutora, eu disse que a senhora tem uma dor que não vai embora. Não vai embora. A senhora está sentindo dor agora? Nesse momento não, mas porque eu estou descansando. Que ótimo. Estou descansada, vamos ficar aqui tranquila. então. Vamos, ótimo. Mas qual é o momento em que a senhora sente? Olha, a dor crônica, ela não tem momento. Ela aparece. Ela aparece quando você está cansada, quando você abusa muito, né? A minha dor é na coluna, por exemplo, né? Por uma questão de uma queda de escada, traumatizei, na verdade, a região lombar, né? E essa condição me trouxe essa dor crônica que já tem 20 e poucos anos. Foi em 93 o seu acidente, 93, né? Exatamente. Eu vim quicando sentada de uma escada de mármore. Em cada degrau? Em cada degrau, sentada assim, até chegar embaixo. Nossa. Eu fiquei assim, mudei de cor, de tanta dor. E aí todo mundo né? Fraturei cóccix, foi uma coisa terrível. E aí nunca consegui me livrar dessa dor. Fiz cirurgia da coluna, tudo, nada resultou. O que resulta para mim hoje? O que tem resultados positivos para mim com a minha dor são as minhas estratégias de enfrentamento. E uma delas, por exemplo, é não deixar que essa dor diga assim, nossa, não posso fazer mais nada da minha vida acabou, que é o que nós chamamos de pensamentos catastróficos na psicologia, né? Nossa, eu sou uma inútil, estou cheia de dor. E é interessante que as pessoas dizem assim, nossa, não parece que você tem uma dor crônica. Eu falo, por quê? Porque você está sempre alegre, você está sempre feliz. Eu vou para o consultório, atendo o dia inteiro e volto de novo e cuido da minha casa. E fico super bem. Se eu não falo, as pessoas não sabem. Mas ela está aí. Uma hora ou outra ela aparece. Sim, ela aparece, ela me incomoda, ela tira a qualidade do sono, porque você não tem posição para dormir, ela tira a qualidade do seu cotidiano mesmo. Você precisa dirigir, nós vivemos numa cidade como São Paulo. Imagina. Que você corre o tempo todo e você não pode depender das pessoas. Você tem que cuidar da sua vida de um jeito que ela continue funcionando. E seja independente. Exatamente, com autonomia, né? Agora, doutora, eu entendo porque dor é um assunto que a senhora trabalha tanto, né? Trabalho. Obviamente, porque vive, literalmente, carrega nas costas, literalmente, essa dor. Mas eu não imaginei que eu ia sentir isso não, viu? Porque quando eu comecei a estudar dor, eu não tinha essa dor. Exatamente, foi antes. Então já foi uma preparação para o que a senhora ia enfrentar. Creio que sim, que foi um preparo para o que eu ia enfrentar, exatamente. Agora, por que trabalhar especificamente com as mulheres? Porque os homens também sentem dor, né? Sim, e olha que interessante. Mas as dores crônicas, elas atingem mais as mulheres que os homens.
Por quê? Porque as mulheres, elas não são muito assertivas, né? As mulheres, elas são aquelas que abraçam tudo. Tudo é muito intenso, né? A mulher guarda muito. Ela tem uma... Eu vou dar um exemplo para você bem prático. Você é casado? Sou casado. Tá. Não sei se é o seu caso, mas olha só. Você se desentende com a sua esposa de manhã cedo. Vai para o trabalho. Você vai para o trabalho, lá você se envolve no seu trabalho, você faz milhões, nem se lembra do que aconteceu. Mas ela fica em casa, ela fica no trabalho e diz assim, quando ele chegar, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, ele vai ouvir um monte, ela passa o dia inteiro treinando, sabe? Mas o desgaste emocional disso é muito intenso, é muito grande. Não seria mais fácil ela dizer assim para você, criatura, preste atenção, não gostei do que você me disse. Ou a mãe diz para o filho, né? Querido, olha, é o seguinte, vai lá, arruma seu café, porque você já está bem grandinho para fazer isso. Filha, passa seu vestido, que você sabe passar. Mas as mães, quando elas resolvem fazer essas coisas para os filhos, é como se elas se sentissem meias mães, meias esposas, sabe? Como se fossem pessoas pela metade. Então elas abraçam o mundo e todas as atividades. O mundo e não conseguem dizer não. Eu digo não com muita facilidade e ensino as minhas pacientes. Na hora de você dizer não, diga para esse filho. Um dia uma paciente que eu já atendi alguns anos atrás, ela disse assim, meu filho me ligou e disse assim, pô, mãe, você não deixou nada para eu comer? E aí eu perguntei, quantos anos tem esse filho? Ela disse, tem 23 anos. Eita! Aí eu falei, agora eu entendo por que você está doente. Porque está fazendo o trabalho dela, dele, quem sabe do marido e todo mundo junto, exatamente. Né? E um dia ela saiu, passou um final de semana fora e ela ficou extremamente frustrada porque ela não veio dormir, foi dormir na casa de um parente e ela perguntava, ela ligava e perguntava, todo mundo bem aí? Aí eles, todo mundo bem. Nossa! E ela ficou assim, aí ela ligou várias vezes, ligou à tarde, à noite ela resolveu ficar lá onde ela estava. Ela falou assim, fiquei tão triste porque ninguém estava sentindo a minha falta. Eu falei, na verdade, eles estavam. Você que estava com dificuldade de aceitar isso, que eles estavam dando sequência à vida. Comeram, cuidaram da casa, estavam com o restante dos familiares, né? A dificuldade era sua, não era deles. E aí, histórias como essa, de muitos atendimentos, né, que a senhora desenvolve, sim, é que estão nesse livro. São 14 mulheres, né, que contaram as histórias. Na verdade, são 33 mulheres. São 33? E para a pesquisa foram 33 mulheres que contaram das suas dores, que falaram dos seus relacionamentos com os maridos, com os parceiros, com filhos, né? Como é que elas lidam com essa questão no dia a dia. Mulheres que têm vontade de morrer por conta de uma dor, mulheres que entram em um cemitério, por exemplo, e dizem assim, nossa, eu queria essa paz que essas pessoas estão sentindo. Então, dor é muito mais séria, é muito mais grave do que as pessoas imaginam. E dor hoje, ela não é só um sintoma, como ela já foi. Ela é a doença. Ela é uma doença. E uma doença que compromete toda a integridade física do corpo, a integridade psíquica, a integridade espiritual, a integridade emocional e social. E como é lidar com a sua dor e ao mesmo tempo abraçar a dor dessas outras mulheres? Eu penso que fica muito mais fácil lidar com a minha dor quando eu sei que eu tenho os recursos para fazer isso. E quais são meus recursos? Eu tenho meus suportes. Eu tenho trabalho, eu tenho uma família, né? Eu tenho um Deus. Então, talvez essa seja uma estratégia também que facilita não só cuidar de mim mesma, mas também de cuidar do outro, porque você pensa assim, nossa, eu recebo mulheres que elas não conseguem me olhar nos olhos quando elas chegam. Uau. E sabe qual é a coisa que eu digo, que muda assim, que eu sempre brinco que eu andei 50% do caminho com essas mulheres, é quando elas dizem assim para mim, eu vim porque eu penso que essa dor, né, já é invenção da minha cabeça, como diz meu marido, como dizem meus filhos, como diz minha família toda. E eu digo para ela, não, a sua dor, ela é real, a sua dor, ela existe, ela debilita você. E ela diz assim, nossa, então é verdade, ela existe? Eu digo, existe sim, existe.
isso que eu faço, essa minha fala, é o que nós chamamos de validação. Estou validando, estou dando a garantia a ela que não é loucura, que não existe nada errado com a mente dela, mas estou dizendo, você realmente está doente e você realmente precisa de ajuda. E que bom que existe esse atendimento, né? E que as mulheres podem buscar essa validação e melhorar, criar esse instrumental para que elas consigam viver com qualidade de vida, apesar da dor. Apesar que, da né, dor. como a gente conversou aqui, é uma doença. Doutora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua conversa aqui junto com a gente. E a senhora não é só uma fonte de informação sobre o assunto, mas tem uma história, presente nisso. Então é muito legal conversar com pessoas assim. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Obrigada a você.